Todos aqui já ouviram, né, aquela expressão, talvez usam muito, só pela misericórdia de Deus, né? Só pela graça de Deus. E é verdade. É verdade. Agora, além de ser verdade, por ser verdade, requer algumas atitudes nossas, né? Em alinhamento, em condicionamento. E a gente vai ver um pouco disso hoje. Achei interessante a oração do Jefferson, orando que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E esse é um tema muito interessante no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Eu estava orando, né, pensando o que traria, e eu tenho procurado fazer uma leitura regular bíblica, e eu comecei esse ano e eu decidi começar em Mateus, as leituras do Novo Testamento. Sempre foi um livro um pouco não tão fácil, para assim dizer. O Evangelho de Mateus eu tentando achar uma coerência, um fluxo de argumento, uma linha de pensamento. Confesso que eu até então não tinha achado muito. Diferente, por exemplo, do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho, se eu for falar simples, eu posso descaracterizar ele, porque ele, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo e chega a ser poético, de ser como que o caminho que ele vai trilhando é tão harmonioso e tão genial, até um ápice com a revelação de quem é Cristo, e depois a cruz, e aos fins do ministério do Senhor. Agora, o livro de Mateus já é um livro mais complicado, já é um livro mais complexo, fala muito de citações do Antigo Testamento e tal. Então foi um livro que eu tive muita dificuldade, mas nessas leituras que eu estava tendo esse mês, eu estava achando alguma coisa muito interessante e resolvi compartilhar com os irmãos. Então, eu vou ler aqui em Mateus 5. Mateus 5 é o Sermão do Monte. O ministério do Senhor Jesus começa e a gente tem esse capítulo 5, 6, 7, um mel, assim, um destilar, uma água, uma bebida preciosa aqui da parte do Senhor em tanto ensino, né? E eu vou tentar fazer uma relação um pouco com que o Provérbios de hoje, que o Tiago estava lendo, como a palavra de Deus é incrível. Eu vou citar um dos provérbios, antes de ler Mateus, e ele fala muito uma tônica do livro do Evangelho, que a gente vai ler. E diz assim, Provérbios 21:3, que a gente leu hoje: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso é uma palavra sábia, né, escrita 2000 anos antes de Cristo, né, antes de Mateus escrever esses evangelhos, mais ou menos. E a Bíblia é coerente. 2000 anos, o valor e o padrão não muda, né? E a gente sabe, confirma a inspiração das Escrituras, né? Elas são inspiradas pelo Senhor, lá atrás, aqui na frente, e a gente vê esses valores se repetindo. Então Mateus, ele vai dizer, entre outras coisas, mostrar Cristo falando, no verso 17, 5:17. E ele vem bater um pouco nessa tecla de fazer. Ouvir é o começo, fazer é o que é importante. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar
os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus dá uma introdução, e aí ele vai começar a falar de obras. Ele falou que de modo nenhum entrarão no reino dos céus se a justiça não exceder em muita dos fariseus. Eu acho que alguém salvo consegue facilmente superar essa justiça. Mas eram pessoas que se apoiavam e se esforçavam às vezes, muito da maneira errada, mas pela lei. Mas a graça, ela é mais eficaz, né? Pela graça, se é possível praticar a lei. Mas o que Jesus falou é que tem que fazer, né? Assim, obras, justiça, praticar a justiça. Um outro provérbio que leu no 21 diz assim: aquele que não atende o outro necessitado, ou seja, não tem misericórdia, né, não usa de misericórdia, quando necessitar de misericórdia necessitar, não vai ter. Então também é um outro valor e um princípio de ação, né, de execução, que ele vai falar aqui. Então, e eu vou iniciar aqui no Mateus 5,43, que depois de uma série de leituras de princípios da lei e aplicações para o coração, muito além, né, por exemplo, do adultério, né? Não adulterarás, é um mandamento do Senhor, é uma direção do Senhor. Ele diz: qualquer um que olhar com intenção impura já adulterou. Quer dizer, tá na raiz, né? Então, começa lá atrás. Então ele vai aplicando muito mais, e ele diz aqui no verso 43, que talvez seja mais difícil: amor aos inimigos, né? O título diz aqui. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar sobre o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos está atrás de fariseus, pecadores, dos maiores lá de Israel. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial. Tem talvez coisa mais difícil do que isso? Orar pelos seus inimigos. Orar, né? Orar pelos aqueles que vos perseguem. Amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem. Então, alguém faz mal a você, a sua família, você vai orar. Você vai, seja na política e etc e tal. E esse é o valor cristão, né? O valor de cristão não é apenas da punição do culpado. A lei diz isso, punição do culpado, mas isso é um limite. Isso é algo que para o culpado parar de atrapalhar. Mas o coração cristão é de transformação, de arrependimento, é de mudança. É para que o culpado ou o malfeitor deixe de fazer aquilo, se arrependa e mude. Esse é o coração de Deus. E vá para a vida eterna, em vez da condenação, para a vida. Essa é o trabalhar de Cristo. Arrependam-se, porque o reino dos céus vai chegar, está chegando, está próximo. Esse é o coração. A gente está vendo aí
destruições públicas de biografias, né? Na mídia, há um bom tempo, na mídia social, né? E às vezes pelo lado do conservadorismo, que se é para escolher um lado, eu estou desse lado. Agora, que está fazendo certo, não está. Não é assim que, se está seguindo os caminhos de Cristo, não são esses, não é desse jeito. Não é assim. Então, está errado. Alguma coisa está errada. Mas, eu estou tocando em ponto de política por conta que são coisas que nos influenciam. A gente está vendo isso acontecer todo tempo, todo momento, e às vezes influencia até a nossa maneira de ver, de ser até às vezes agressivo. Só que, olha o que essa palavra disse. Orai pelos vossos inimigos. Deseja a conversão, deseja que a pessoa se arrependa. Teve um provérbio, o livro de provérbios é fantástico, né? Ele vai tendo esses segredos, essas verdades espirituais imutáveis, para a gente edificar, conduzir nossa vida, nossa conduta nisso. Ele dizia assim: não se vingue, espera pelo Senhor. Provérbios 20, a gente leu semana passada. Então, o princípio é assim: Deus vai tratar, Deus vai cuidar, Deus vai... isso é certo. Então, o meu desejo é o quê? Devia ser que as pessoas se arrependam antes, para alcançar graça e misericórdia que alcançamos. Aí vem o primeiro ponto do sermão que eu queria tocar, que é a questão do perdão. Mais para frente, aqui no capítulo 6, por que perdão? Porque lendo o livro de Mateus, são vários temas importantes que ele repete ao longo do livro, né? E esse é um tema que ele vai repetir. Eu anotei que vamos trazer aqui 2 momentos que ele repete esse tema. Eu creio que tem mais. E ele fala de perdão. Então vamos ver aqui no Mateus 6. Mateus 6, 14. Então Jesus ensina a orar. Aqui no capítulo 6 Jesus já muda o tema. Ele não faça atos de justiça com o fim de serem vistos pelos homens. Agora já não é... mas faça para ser recompensado pelo seu Pai. E aí ele ensina a orar. Ele ensina assim... eu vou ler só o verso 12 e o 14, tá? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, o verso 13. E ele comenta no verso 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. De novo, aquele tema de Mateus, de obras. Quer dizer, Deus perdoou? Perdoou. Então você deve fazer igual. E tem que fazer, senão... E à medida que você faz, está aqui escrito, né? Também será perdoado. E se você não perdoa uns aos outros, o Pai também não perdoa as suas ofensas. Eu tenho, a gente ora Pai Nosso, a gente como protestantes usa muito, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Tem um pouco de, eu não sei vocês, mas isso soa para mim um pouco assim, questão financeira, dívida financeira, perdoa as nossas dívidas e tal. Eu creio que oposto ao católico, né? Que o católico ora perdoa as nossas ofensas. Então, agora o Lucas, ele fala a oração do Pai Nosso em Lucas, se não me engano, fala perdoa os nossos pecados. E com esse comentário aqui de Jesus,
perdoa as nossas ofensas uns dos outros para que também sejam perdoadas as ofensas, mostra que não é financeiro apenas, é mais, é uma questão geral de ofensa, de pecado, de agressão, às vezes involuntária, mas de alguma coisa que machuque, que agrave, que prejudique. Então, essa palavra perdoa os nossos pecados, nossas ofensas ou nossas dívidas, nesse sentido mais amplo. É o que eu acredito que o texto diz aqui. Então, com base... Então, aqui Jesus ensinou a perdoar, né? E aí vamos lá para frente, Mateus 18, ele vai repetir esse tema. Eu até li já até comentei essa passagem, mas é tão interessante. Mateus 18, 23. Então, ele está falando em perdão de novo, e Pedro pergunta para Jesus. Aqui já estamos perto de Cristo ser crucificado, né? E Pedro pergunta, Jesus fala como tratar de uma ofensa com o irmão, e Pedro vem e pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Parece que estava entrando nos discípulos, né? A ideia de perdoar. Pensa uma criança, o irmão com o outro perdoar, briga pra caramba, né? Mas também logo depois estão brincando, né? Mas essa ideia de perdão parece que entrando em Pedro. Ele faz essa pergunta. E Jesus lhe responde, não até 7, mas até 70 vezes 7. É uma citação, 70 vezes 7 é um número bem comprido, né? E isso tem uma relação lá com o pecado, um dos pecados iniciais lá em Gênesis, mas mostra que perdoar pecado é coisa séria. Devo perdoar 7 vezes, Senhor? Não, até 70 vezes 7. 7 vezes é pouco. E aí ele conta uma história. Essa história é muito interessante, que está no 23. Ele diz assim, porque o reino dos céus, ou seja, veja que o reino dos céus às vezes é muito um acerto de contas também. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Alguma versão aí diz alguma coisa diferente? Enorme quantidade de prata? Quem está em Mateus 18, 20 e 26 já? Não, 26 não, 24. Alguém fala em talentos aí? 60 milhões de moedas. 1.000 ou 10 mil? 10 mil. 10 mil talentos. Quantos milhões de moedas? 60 milhões de moedas. A moeda devia ser a moeda de um dia de trabalho. 60 milhões de moedas. Eu vou fazer a conta pelos talentos. O talento era uma medida grande de dinheiro. Uma medida mais usada para a administração de cidades. Então, um talento ele equivalia a 20 anos de um trabalhador, do salário de um trabalhador normal, 20 anos. Então, eram medidas grandes de valor para pagar imposto, para transações entre reinos e coisas assim. 20 anos de trabalho. Fazendo uma conta assim, com essa base, 20 anos de trabalho, vamos pensar um salário mínimo hoje está 1.000, arredondando para 1.000, vai? 12 mil reais por ano. 120 mil reais em cada 10 anos, 240 mil em 20 anos. Então, uma equivalência hoje, o talento seria 240 mil reais. Isso para um salário mínimo, né? Vamos pensar num salário um pouco... se você botar 1.500 por mês, a gente chega em 360 mil reais. 360 mil, vamos pensar que uma casa... média aí, talvez valha isso, uma casa. Esse camarada devia 10 mil talentos. Imagina isso.
Ele devia 10 mil casas. Se a gente esticar essa conta aí, vamos pensar em 360 mil, 360 mil vezes 10 dá 3 milhões e 600. Vezes 1000 dá 3 bilhões e 600 milhões. É a dívida do camarada. Então essa era a dívida dele. Aí acontece algo interessante. O Senhor chama ele e fala assim: me paga o que me deve. 3 bilhões e 600 milhões de reais. E ele, vamos ver lá no 24, no 25. Como não tinha condições de pagar, obviamente, né? O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. É a lei, é o certo, é o que deve ser feito. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Imagina, o cara acabou a vida dele, a família vendida, ele tudo. Prostrou, se jogou no pé do Senhor e implorou: tem paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou-lhe a dívida e deixou ir. Quer dizer, né? O Senhor viu a ruína, o fim, a destruição daquela família, né? Pagar nunca. Ele implorou, pediu, chorou, teve compaixão, perdoou a dívida, não foi nem diminuiu a dívida e deixou ir. Mostra um bom Senhor, né? Quem de nós teria um haver desse com conservo, né? Sempre alguém, vamos dizer assim, de menor condição. E faria um desconto, né? Fala assim: me paga aí 100 mil, tá beleza, né? Dá pelo menos eu compro uns 2 carros, aí sei lá. Mas o Senhor é bom, esse Senhor é bom. Deixou o servo ir, cancelou a dívida. Filho, vê se toca a vida direito agora, tá certo, vai lá, fica com a sua família e toca a vida. Imagina o alívio, né, do camarada. E aí acontece algo interessante aqui nessa história. O servo deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, colegas de servidão, no trabalho e tal, que lhe devia 100 denários. Então agora encontrou um que devia para ele. E 100 denários. O denário era a moeda de um dia de trabalho naquela época, né? Pensando nos valores de hoje, talvez 100, 150. Então, se for 150, estamos falando aí em 15 mil reais. Então, o camarada devia para ele 15 mil. Ele devia 3 bilhões e 600 milhões. E aí, ele pegou esse camarada e agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aí disse Jesus: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quer dizer, olha a seriedade. Até quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, pouco. Deixa eu contar uma história para você. Você deve perdoar até 70 vezes 7. Na verdade, é você que está na linha, né? Você está perdoando, na verdade, você está fazendo para si mesmo, lá na frente. Então, e a necessidade de obras, tá certo? Quer dizer, a gente recebe misericórdia do Senhor, mas aqui está mostrando que deve sair para fazer igual.
Isso não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente recebe presentes, generosidades, assim, um bônus ou uma oferta, coisa assim. A gente recebeu. É fácil compartilhar com outros? Dividir um pouco? Não é fácil. A gente quer, né, tapar nossos buracos e se sobrar, usar para algo que está na lista lá. Da mesma maneira, é gostoso ser perdoado, mas é difícil perdoar. Você vê que o camarada foi, né, 3 bilhões e 600 milhões de reais. Era para soltando rojões, né? E não conseguiu perdoar 15 mil de dívida. Nessa história, quem é que deve 3 bilhões e 600 milhões de reais? Eu e você. Tá certo? Na verdade é isso. Quem é o Senhor a quem a dívida pertence? É Deus. E quem é o conservo? São nós irmãos. A história é essa. Como é que eu ou você pagaria essa dívida para Deus? Dos nossos pecados de nossos pais, que nos afetam, e pecados nossos também, que fazemos. Seja mentira, seja egoísmo, seja maldade, seja roubo, seja o que for. Interessante. Necessidade então o quê? A única salvação é o perdão. E o Evangelho de Mateus, uma das coisas interessantes é que o anjo fala para José: José, não tema, né? Aquela questão de Maria engravidou do Espírito Santo. E José falou: bom, eu não vou, essa moça é uma moça direita, não sei o que está acontecendo aí, mas eu vou divorciar dela quieto, não ia expor ela à desgraça pública, né? Que é o que poderia acontecer. E o anjo apareceu e falou para ele: não temas receber Maria por sua esposa, o que está gerado nela do Espírito Santo. E você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, o povo de Jesus, dos seus pecados, os pecados do povo. O meu pecado é meu, o seu pecado é seu, é de sua autoria ou de sua responsabilidade, e infelizmente de sua dívida e minha dívida. Mas o Senhor veio salvar o seu povo do seu pecado através do perdão, né? Então em Cristo a gente tem, né? Tem o perdão. A gente devia ser mais fácil em perdoar. Mais fácil não, né? Obrigação, por que dizer. E levar isso também para a questão da animosidade, assim, entre socialmente, né? No mundo aí de fora. Seja com nossos colegas de trabalho, seja com parentes, às vezes de opiniões diferentes, políticas. Se a gente cair essa turma, crente mesmo não tem muito. Tá bem, tem uns mais próximos de Deus, muito tal, mas está bem longe ainda de alguma coisa razoável, como aqui está escrito na Escritura. Não caiamos, não seguiremos essas pessoas, tá certo? Não seguiremos exemplos radicais, difamação e assim, né? Juízes federais, que eu discordo de atitudes, eu quero que seja cassado? Não, você orou pelo cidadão? Orei para ele se arrepender, orei por ele, tem que orar por ele. Deus colocou ele lá, se Deus quiser tira, a hora que quiser tira. Mas o coração é que, imagina você no seu emprego, faz uma coisa errada, daí o pessoal vai, tira esse cara, corta, demite. Irmão, peraí,
né? Você quer o quê? Uma chance de corrigir. Pelo menos isso, né? Pelo menos uma chance de corrigir. E esse o princípio da história do perdão é esse. Quando a gente vai ter com o nosso seu irmão pecar contra você, você vai falar com o irmão. Com que coração? Exatamente esse, de que mostrar como o Senhor chamou os servos para prestar conta, para acertar as contas. E no acerto de contas foi vista uma dívida enorme. Então, da mesma forma, então a gente às vezes a gente erra com o outro e não percebe. Às vezes até percebe. Então, às vezes a pessoa vai falar com o teu irmão. Estou ofendido com o meu irmão. Não guardar rancor é ruim. Vamos lá, falar com ele. Com ele, com ela. Expõe o erro. Com que coração? De ganhar o irmão. Não é que você errou, você não presta, e de destruir o irmão. Mostrar o erro não é com essa intenção. Ao contrário. Se o teu irmão se arrepender, ganhaste o teu irmão. Do teu irmão falar assim, verdade, nem percebi, desculpa, errei com você. Ele vai tentar não fazer mais aquilo, ela não vai tentar fazer mais aquilo, tem paz, está resolvido aquele assunto. E vida, não morte, né? É isso que o Senhor trouxe para nós. Eu vou só terminar assim essa parte com a parábola das 10 virgens, que é uma palavra que diz que em viradas de ano geralmente a gente sempre pensa, esse ano eu vou fazer isso e aquilo, ou coisas que a gente não devia estar fazendo. Mas essa parábola mostra que a gente não deve ficar atrasado. As 10 virgens, quando elas viram que o noivo chegou e elas precisavam de azeite, elas falam, me dá um pouco. Aí as outras falaram, não, vai faltar para nós e para vocês, vai comprar. E elas foram comprar, então, quer dizer, agora você ia correr atrás de praticar as verdades cristãs. Quando Jesus chegar, o que aconteceu com essas 10 virgens? 5 que tinham olhos entraram. E as 5 que foram comprar óleos bateram na porta, já estava fechada. Somos nós, chegamos, deixa a gente entrar, que a gente foi comprar óleo, já tem óleo. Quem são vocês? Não vos conheço. Não abriu. Então, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O tempo é antes do reino chegar, né? Eu queria falar um pouco de fé em Mateus. Será que dá tempo? Não, né? Estamos na hora já? E tem um segundo ponto que é muito interessante no livro de Mateus. Tá? Legal. Vou tentar ser rápido. Então, perdão. Bom, eu acho que a gente, né, foi bem clara essa palavra essa parábola de Jesus, ela é bem impactante, né? Nossa necessidade de praticar. E não é só ouvindo agora e perdoar, né? Não é para segunda, terça, quarta de fevereiro, março 2022 também, 24, até o Senhor voltar. Talvez seja logo, hein? Mas a fé, eu vou ler rapidinho, Mateus 14, 31. Muito interessante, Mateus 14, 31. Jesus está andando sobre as águas e Pedro fala, deixa eu ter com você, se é você mesmo, vem. Mateus 14, 34. Tá certo isso? Mateus 31. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritar, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, Pedro tinha alguma fé, mas você vê, ele pediu para ir, ele pisou na água e andou. Alguma fé ele tinha, mas quando veio a prova da fé, a onda, o vento, ele duvidou. A fé dele foi
parou ali. E ele começou a afundar. Homem de pequena fé. Mas o Senhor, né, está ensinando, o Senhor é bom. Agora pega Mateus 15, 28, olha que contraste interessante. Uma mulher que não era judia pede para Jesus curar a filha dela. Jesus nem dá bola para ela, que ela não era a missão de Jesus. E por fim os discípulos falam, deixa ela falar. Ela fala, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 28. Aí 27 é o que ela diz. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Em resposta a isso, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Interessante, né? Grande é a sua fé. Pedro, uma página para trás, homem de pequena fé, e a mulher de grande fé. São coisas do Senhor, né? Se as feministas estivessem assistindo o culto, iam gostar dessa parábola, né? Não é não? Pedro de pequena fé e a mulher de grande fé. Não tem, né? A questão com o Senhor não é vermelho ou azul. É seguir, ouvir e praticar, né? Seja homem, seja mulher, seja vermelho, seja azul. E aí, por fim, em 21, Mateus 21, tem essa parábola, essa questão da figueira. Vou ler do 18, e aí o 21 é onde se fala de fé, né? E aqui, de novo, Jesus mais perto do fim do ministério, esses ensinamentos que ele foi trazendo ao longo do caminhar, ele traz mais amplificado, e ele enfatiza, né? Mateus 21, 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada. Mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atira ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Que é questão de fé, né? Não duvidar, né? É verdade, o Senhor, né? Então, algo importante, né? Fé e grande fé e não duvidar. Então, outro ponto importante em Mateus. Fé, sem duvidar, né? E esses são os dois pontos que são outros. Mateus fala de divórcio, não divorcia. Cláusula de exceção, talvez, fala sobre isso, que é interpretado dessa forma para alguns. Muitos pontos Mateus fala, mas Mateus, ele exige, você está vendo, a gente recebe do Senhor, a gente ouve do Senhor, mas a gente faz. Pequena fé, grande fé, mas precisa crescer nisso. E no perdão, a gente faz conforme o Senhor fez, ensinou e etc. e tal. Então, qual desses é maior? Perdoar ou fé? Eu acho que, fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Começa por fé. Mas tantos outros elementos aí, como esse do perdão, e tem muitos outros. Orar pelos inimigos, né? Vamos torcer por vida, não por morte, por restauração, não por destruição, por arrependimento, não por insistência em erro e coisas assim, né? E celebremos, né? Então lembramos, saímos daqui hoje sabendo que em Cristo Jesus, você que, né? Nossa dívida de 3 bilhões e 600 milhões de reais ou 10 mil casas foi perdoado. É para sair bem alegre daqui essa noite, né? Pela glória de Deus.
Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Nós oramos e agradecemos ao Senhor a obra de Cristo e nós esperamos que, agradecemos também as Tuas palavras e que façam nosso coração seja semente, terra fértil para as Tuas palavras, que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós hoje e todos os dias, para que Tua palavra seja luz para nossos pés. E segundo a Tua graça e verdade, para que também possamos fazer as boas obras e as pessoas veem que somos filhos do Senhor. Porque é assim que o Senhor agiu, o Senhor age, pelo menos até o reino dos céus vir. Guarda a Tua igreja, guarda do mal, abençoa a crescermos em ações de fé, de verdade, para glorificar o Seu nome, para ajudar a salvação de outros que vêm, segundo a Tua vontade. Abençoa cada família aqui, em termos de saúde, trabalho, fé, devocional. Guarda-nos do mal, das armadilhas, da morte. Enche-nos aí de paz e vida. Obrigado por estarmos aqui. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém.